A postagem de emprego disse: tratador necessário, deve tolerar animais. Ômega preferido. O que deveria ter dito era: terrenos necessários. Deve tolerar ser ignorado por literalmente todos, exceto a filha selvagem do Alfa que vive nos estábulos e alegadamente só fala com cavalos. Também o pagamento é terrível e você provavelmente será mordido por algo. Ômega preferido porque assumimos que você está desesperado. Ren teria se candidatado de qualquer maneira. Desesperado era um eufemismo. Aos 25, ela tinha estado sem matilha por 6 meses depois de sua matilha de nascimento se dissolver em drama tão espetacular que provavelmente seria um conto de advertência por gerações. A versão curta, seu alfa tinha fugido com um mercador viajante. O beta tinha desviado fundos para cobrir dívidas de jogo, e o curandeiro da matilha tinha estado a operar uma operação médica ilegal da clínica. Era como uma novela, exceto com mais danos à propriedade e menos pessoas atraentes. Ren tinha pegado suas economias, que somavam cerca de 3 moedas e alguma fiapos, e pegou a estrada. Ela tinha estado a dormir em celeiros e a fazer biscates por refeições quando viu a postagem para a matilha Moonhaven. Tratador era código para nós precisamos de alguém para cavar merda de cavalo e fingir que é digno. Mas Ren tinha cavado pior, metafórica e literalmente. Então aqui estava ela, parada nos portões das terras da matilha Moonhaven, com sua patética bolsa de viagem e seu otimismo ainda mais patético. O guarda no portão olhou para ela de cima a baixo com o tipo de desdém geralmente reservado para lixo velho e fraco. Você é a Ômega se candidatando para tratador. Isso depende. Você é o merda a fazer julgamentos sobre designação ou há alguém mais sênior com quem eu deveria falar? A boca do guarda caiu aberta. Aparentemente, Omegas não deveriam ter espinhas em Moonhaven. Você não pode relaxar. Estou brincando. Principalmente. Ren ajustou sua bolsa. Sim, estou me candidatando para tratador. Há alguém que eu deveria ver, ou eu apenas começo a pegar merda de cavalo aleatória até que alguém me diga para parar. Beta Marcos lida com novas contratações. Ele está na casa principal. O guarda ainda estava olhando para ela como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça. Ótimo. Eu só vou entrar então, já que você parece estar tendo um derrame ou algo assim. Ren passou por ele antes que ele pudesse se recuperar. Primeiras impressões eram importantes e ela tinha decidido que a dela seria ômega levemente aterrorizante que não se importa com suas opiniões. Era uma marca. Ela estava comprometida. As terras da matilha Moonhaven eram deslumbrantes daquela maneira de temos dinheiro e queremos que você saiba. Jardins bem cuidados, edifícios impecáveis e mármore suficiente para construir uma pequena cidade. O tipo de lugar que gritava: nós valorizamos aparências sobre substância. Ren já estava cética. Beta Marcos revelou-se um homem prático na casa dos seus 40 anos, com o tipo de rosto que sugeria que ele tinha visto algumas merdas e não estava impressionado. Você é a Ômega se candidatando para tratador, ele disse. Não era uma pergunta. Palavras rápidas. Estive aqui por 3 minutos inteiros. O guarda do portão ligou antes, disse que você era problemática. Marcos não parecia chateado com isso. Se alguma coisa, ele parecia divertido. Você é problemática? Isso depende da sua definição. Sou competente, honesta e não inclinada a tolerar bobagens. Se isso é problemático, então sim, absolutamente. Marcos a estudou. Você consegue lidar com cavalos? Cresci perto deles. Sou confortável com a maioria dos animais, na verdade. Eles são geralmente menos irritantes que pessoas. Você vai se encaixar perfeitamente, então. A posição é principalmente manter os estábulos e os terrenos ao redor deles. Princesa Sarah passa a maior parte do tempo lá. Então você estará trabalhando em proximidade a ela. A filha do Alfa, que só fala com animais. Você ouviu a postagem de emprego mencionar tolerar animais.
Eu fiz suposições. Ren cruzou os braços. Qual é a situação real? Ela é selvagem ou apenas seletiva? Seletiva. Ela fala quando quer. Ela apenas raramente quer com pessoas. A expressão de Marcos era cuidadosamente neutra. Ela tem 8 anos, perdeu a mãe há 3 anos, parou de falar com humanos logo depois. Agora ela passa seus dias com os animais e ignora todos os outros. Resposta ao trauma faz sentido. A voz de Ren suavizou ligeiramente. O que você tentou? Curandeiros, terapeutas, tutores. Nada funciona. Ela não é hostil, apenas ausente, como se ela estivesse aqui fisicamente, mas não realmente presente. E o pai dela? Alf Dorian a ama, mas ele também está a gerir uma matilha de 300 lobos e não sabe como alcançar uma criança de 8 anos em luto que não falará com ele. Marcos levantou-se. Seu trabalho é zeladoria, não psicologia infantil. Mas se você pode coexistir pacificamente com Sarah, isso é um bônus. Posso coexistir pacificamente com qualquer um que me deixe em paz para fazer meu trabalho. Bom, você começa lá amanhã. Alojamento é nos aposentos da equipe, refeições no salão comum. Alguma pergunta? Apenas uma. Os cavalos, eles são julgadores? Porque eu já tive julgamento suficiente por um dia. Marcos quase sorriu. Eles são cavalos. Eles julgam a todos igualmente. Perfeito. Meu tipo de gente. Os aposentos da equipe eram utilizáveis. Quarto pequeno, cama real, porta que trancava. Luxo comparado aos últimos 6 meses. Ren desempacotou seus parcos pertences e permitiu-se exatamente 5 minutos de "O que estou fazendo com minha vida?" Contemplação antes de empurrar esses sentimentos para uma caixa mental rotulada a lidar com depois. Ela tinha um emprego, ela tinha abrigo, ela ia cavar merda de cavalo com dignidade e manter a boca fechada. Bem, talvez não essa última parte, mas ela tentaria. Na manhã seguinte, Ren se apresentou aos estábulos ao amanhecer. O chefe dos estábulos, um homem grisalho chamado Garrett, deu-lhe um ancinho, apontou para uma baia e grunhiu algo que poderia ter sido instruções. Eloquente, Ren murmurou, mas ela pôs-se a trabalhar. Os estábulos estavam imaculados, o que era impressionante considerando que abrigavam cerca de 20 cavalos. Alguém claramente se importava com este lugar. Essa alguém, Ren descobriu 1 hora depois de limpar as baias, era uma menina pequena com cabelo escuro selvagem e olhos desconfiados, atualmente sentada no feno, olhando para ela. Manhã, Ren chamou. Você deve ser Princesa Sarah. Eu sou Ren, nova tratadora. Tentarei não te incomodar. Sarah não respondeu, apenas continuou a olhar. Legal. Que bom que tivemos essa conversa. Ren voltou ao seu trabalho. Ela estava a transportar um carrinho de mão de feno sujo em direção à compostagem quando ouviu. Uma voz. Não fala humana exatamente, mas algo próximo. Humana nova. Não gosta. Faça-a sair. Ren congelou. Aquela voz tinha vindo da baía na 3ª baia. Ela tinha certeza disso. Não pode fazê-la sair. Ela trabalha aqui agora. Seja legal. Outra voz respondeu. O castanho alazão. Não quero ser legal. Não gosta de mudanças. Ren muito cuidadosamente baixou o carrinho de mão e virou-se para encarar os cavalos. A égua baia olhou de volta. O quê? Por que você está olhando? Merda, Ren disse eloquentemente. Você pode falar. Claro que posso falar. Todos os cavalos falam. Você só é geralmente estúpida demais para ouvir. Isso é realmente justo. A mente de Ren estava a correr. Ela sempre teve uma estranha afinidade com animais. Conseguia sentir seus humores, às vezes tinha impressões de suas necessidades, mas conversas completas? Isso era novo. Ou talvez ela tivesse finalmente enlouquecido e estivesse alucinando. Isso também era possível. Você os ouve.
Ren girou para encontrar Sarah parada atrás dela, olhos arregalados de choque. Ouvir quem? Os cavalos. Você os ouve falando. A voz de Sarah estava enferrujada pelo desuso mais clara. Ninguém mais pode ouvi-los. Apenas eu. Mas você pode. Eu talvez. Sinceramente não tenho certeza se estou tendo um surto psicótico ou se aquela égua baia acabou de me chamar de estúpida. Ela fez. Ela chama todo mundo de estúpido, exceto eu. Sarah se moveu mais perto, sua expressão intensa. O que o castanho disse? Algo sobre ser legal e como eu trabalho aqui agora. O rosto de Sarah se abriu em um sorriso. A primeira expressão genuína que Ren tinha visto nela. Você pode ouvi-los. Você realmente pode ouvi-los. Aparentemente, Isso é normal? Todos os lobos têm isso? Não. Apenas eu e agora você. Sarah agarrou a mão de Ren com zero preocupação com o espaço pessoal. O que mais você pode ouvir? Você pode ouvir os gatos, os pássaros, os cães. Eu nunca tentei. Eu sempre pensei que era apenas boa em ler a linguagem corporal dos animais. É mais do que isso. É fala real, palavras reais. Sarah a puxou em direção ao gato do celeiro, atualmente a espreguiçar-se num local ensolarado. O que ela está a dizer? Ren focou. E sim, lá estava, fraco, mas presente. Ela diz que está muito confortável para se mover. E se nós perturbarmos a soneca dela, ela vai mijar nos nossos sapatos. Sarah riu. Realmente riu. Isso é exatamente o que ela diria. Ela é muito má. Eu respeito isso. Limites são importantes. Eles passaram a próxima hora a andar pelos estábulos, testando a capacidade de Ren. Ela podia ouvir tudo. Cavalos, gatos, os cães da fazenda, até as galinhas no quintal. Cada espécie tinha seu próprio sabor de comunicação, mas tudo era inteligível. Foi a coisa mais estranha e maravilhosa que Ren já havia experimentado. Por que você não disse a ninguém que podia fazer isso? Ren perguntou finalmente. A expressão de Sarah se fechou. Tentei depois que a mamãe morreu. Eu disse ao papai que os cavalos disseram que a mamãe estava no céu nos observando. Ele pensou que eu estava inventando, lidando mal. Os curandeiros disseram que eu estava delirando. Então, você parou de falar com pessoas. Se eles não vão acreditar em mim, por que se importar? A voz de Sarah era factual. Animais são melhores de qualquer forma. Eles não mentem. Eles não fingem. Eles apenas são. Isso é justo. Pessoas são exaustivas. Ren sentou-se no feno. Mas você está falando comigo agora porque você pode ouvi-los também. Você acredita em mim? Sarah sentou-se ao lado dela. Você vai dizer ao papai que é real? Você quer que eu diga a ele? Eu não sei. Ele vai ou pensar que você está mentindo ou pensar que eu te deixei louca. Sarah mexeu no feno. Todo mundo pensa que estou quebrada. Talvez seja mais fácil se eles continuarem a pensar isso. Você não está quebrada. Você é apenas diferente. E, francamente, ser capaz de falar com animais é objetivamente mais legal do que falar com pessoas. Então, eu chamaria isso de uma vitória. Isso arrancou outro pequeno sorriso. Os cavalos gostam de você, Sarah disse. A égua baia é má com todo mundo. Mas ela diz que você tem boas mãos, que você não machuca. Eu tento não machucar ninguém se puder evitar, incluindo éguas ranzinzas com problemas de atitude. Ela ouviu que está insultada. Ela vai sobreviver. Elas sentaram-se juntas em silêncio confortável, rodeadas pelas baixas conversas de animais a seguir seu dia. Era pacífico de uma forma que Ren não experimentava há meses. Estou feliz que você esteja aqui, Sarah disse finalmente. Era solitário ser a única. Bem, agora você não está sozinha. Podemos ser estranhas juntas. Eu gostaria disso. Naquela noite, Beta Marcos encontrou Ren na sala de ração. A princesa falou hoje com você. Ela fez. Tivemos uma conversa sobre cavalos e limites e por que gatos são inerentemente superiores às pessoas.
Isso é o máximo que ela disse a alguém em 3 anos. O que você fez? Nada especial. Apenas a tratei como uma pessoa em vez de um problema. Ren mediu o grão com eficiência prática. Além disso, descobrimos que temos algo em comum, que é uma profunda e duradoura preferência pela companhia animal sobre a companhia humana. Marcos bufou. O Alfa quer te encontrar amanhã depois do seu turno da manhã, para me agradecer por fazer sua filha falar, para descobrir se você é confiável ou uma ameaça. Sempre tão dramático. Sou claramente confiável. Ainda não roubei nada. Ainda estou brincando. Principalmente sou muito confiável. Pergunte aos cavalos. Eles vão atestar por mim. Não vou perguntar aos cavalos. Sua perda. Eles são excelentes testemunhas de caráter. A reunião com Alpha Dorian estava agendada para meio da manhã, o que deu a Ren tempo para desenvolver uma sólida espiral de ansiedade sobre encontrar um Alpha que provavelmente poderia quebrá-la como um galho se ela dissesse a coisa errada. Ela canalizou essa ansiedade para limpar baias com eficiência agressiva. Você está limpando por estresse, a égua-baia observou. Humanos são tão estranhos, suas patas precisam de corte. Ren retrucou. Casas de vidro. Touché. Sarah apareceu por volta das 9, já vestida para o dia e com roupas que tinham feno grudado nelas. Papai quer te encontrar. Eu ouvi. Algum conselho? Não minta. Ele pode perceber e não o trate como um alfa. Ele odeia essas coisas formais em casa. Como devo tratá-lo? Como um pai que tem medo de estar falhando com a filha. Isso foi inesperadamente perspicaz para uma criança de 8 anos. Então, novamente, Sarah tinha sido forçada a crescer rápido. Ok, eu posso trabalhar com isso. O escritório de Alpha Dorian era surpreendentemente despretensioso. Mobília confortável, janelas que realmente abriam, livros que pareciam lidos em vez de decorativos. O Alpha em si tinha talvez 40 anos com o cabelo escuro de Sarah e o tipo de olhos cansados que sugeriam que ele não estava a dormir bem. Você é Ren, a nova tratadora. Essa sou eu, profissional de remoção de merda de cavalo e aparentemente a nova amiga de Sarah, embora eu tenha quase certeza de que ela só gosta de mim porque eu não tento fazê-la falar. Dorian piscou. Você é muito direta. É um mecanismo de defesa. Eu acho que se sou agressivamente honesta, as pessoas ou apreciam ou me demitem rapidamente. De qualquer forma, não perco tempo. Dorian gesticulou para uma cadeira. Sente-se. Conte-me o que aconteceu ontem. Beta Marcos disse que Sarah falou com você. Conversa real, ela fez. Falamos sobre animais principalmente e limites, e por que as pessoas são exaustivas. O que a fez falar quando ela não fala com mais ninguém em 3 anos? Esta era a parte complicada. Ren podia dizer a verdade, que ambas podiam falar com animais, e Sarah finalmente encontrou alguém que acreditava nela. Mas isso soava completamente insano. Então, novamente, mentir parecia pior. Ela me disse que pode se comunicar com animais. Ren disse cuidadosamente. Comunicação real, não apenas ler linguagem corporal, mas conversa real. Ela disse que tentou contar às pessoas depois que a mãe dela morreu, mas ninguém acreditou nela. Então ela parou de tentar. A expressão de Dorian era de dor. Os curandeiros disseram que ela estava a experienciar delírios induzidos pelo luto, que ela estava a lidar antropomorfizando animais. Os curandeiros estavam errados. Como você sabe? Porque eu posso fazer isso também. Silêncio. Dorian olhou para ela como se ela tivesse crescido tentáculos. Você pode falar com animais, ele disse lentamente. Aparentemente, eu não percebi que era isso até ontem. Eu sempre pensei que era boa com animais. Mas então a égua-baia me chamou de estúpida, e o castanho a mandou ser legal, e eu percebi que estava ouvindo palavras reais, não apenas impressões. Você espera que eu acredite? Não espero que você acredite em nada. Só estou te contando o que aconteceu. Sarah e eu passamos 1 hora testando isso. Posso ouvir cavalos, gatos, cães, galinhas,
Provavelmente outros animais também, mas ainda não tentamos. Isso é impossível. E ainda Ren se inclinou para a frente. Sua filha não é delirante. Ela não está quebrada. Ela tem um dom que ninguém na vida dela reconheceu como real. Então ela parou de tentar compartilhá-lo. E ela parou de falar com pessoas que a faziam sentir louca. As mãos de Dorian estavam cerradas em sua mesa. Se isso é real, se ela realmente pode fazer isso, eu a tenho falhado por 3 anos. Sim, você tem. Mas você não sabia, e agora você sabe. Então a questão é o que você faz com essa informação. O que você sugere? Acredite nela. Realmente acredite nela. Não a trate com humor ou a patrocine. Apenas aceite que ela experiencia o mundo de forma diferente do que você. E isso está ok. A voz de Ren era firme. E talvez gaste algum tempo realmente conhecendo sua filha, em vez de tentar consertá-la. Você é muito direta para uma ômega. Sou muito direta para qualquer um. É minha qualidade mais encantadora. Dorian quase sorriu. Sarah gosta de você. Isso é raro. Ela não confia facilmente. Eu não tentei fazê-la ser alguém que ela não é. Isso provavelmente ajudou. Você vai continuar trabalhando com ela? Não como um trabalho especificamente, apenas sendo amiga dela. Alguém que entende. Já estou a planear. Ela é boa companhia. Melhor que a maioria das pessoas que conheci, incluindo eu. Eu acabei de te conhecer. O júri ainda está fora. Mas você ganha pontos por não me chamar de louca imediatamente quando eu disse que podia falar com cavalos. Então isso é algo. Desta vez, Dorian sorriu. Estou a começar a ver porque a Sarah gosta de você. Você é refrescantemente honesta. É uma bênção e uma maldição. Principalmente uma maldição, mas ocasionalmente uma bênção. Fique com ela, por favor. O que quer que você precise, melhor moradia, salário mais alto, posição oficial, é seu. Apenas não a deixe sozinha novamente. Não vou a lugar nenhum. Ela está presa comigo agora. Obrigado. Não me agradeça ainda. Sou muito irritante assim que você me conhece. Pergunte a Baia. Ela tem opiniões. Após a reunião, Ren voltou aos estábulos para encontrar Sarah esperando ansiosamente. O que o papai disse? Ele acredita em você sobre os animais. Ele lamenta não ter acreditado em você antes. Os olhos de Sarah se arregalaram. Mesmo? Ele realmente acredita em mim? Mesmo? Mesmo? Eu fui muito convincente, também possivelmente insultante. É difícil dizer às vezes. Sarah jogou os braços em volta da cintura de Ren, apertando forte. Obrigado. Obrigado por fazê-lo entender. Ei, você fez a parte difícil. Você sobreviveu 3 anos de pessoas pensando que você estava quebrada. Eu apenas traduzi. Você vai ficar? Por favor, não vá embora como todo mundo. Não vou embora. Você está presa comigo, garota. Somos amigas agora. Isso é vinculativo. Possivelmente legalmente. Os cavalos dizem que você é confiável. Os cavalos são excelentes juízes de caráter. Ao contrário daquele gato que ainda está a ameaçar mijar nos meus sapatos. Sarah riu e puxou Ren em direção às baias. Vamos! Os cães querem te conhecer apropriadamente. Eles têm opiniões sobre o novo guarda que tem medo deles. Claro que sim. Por que não? Enquanto Ren seguia Sarah mais fundo no celeiro, ouvindo o tagarelar dela sobre o que vários animais lhe tinham dito naquela manhã, ela sentiu algo assentar no seu peito. Propósito, pertencimento, lar. Ela tinha tropeçado neste trabalho esperando cavar merda e manter a cabeça baixa. Em vez disso, ela tinha encontrado uma menina solitária que precisava de alguém que a entendesse e, ao fazê-lo, encontrou alguém que a entendia também. Os animais estavam certos. Às vezes, as melhores pessoas eram aquelas que não falavam de todo. A filha do Alfa só falava com animais até conhecer a Ômega, que podia ouvi-los. Parte 2.
Ensinar um alfa a conectar-se com sua filha que fala com animais revelou-se mais difícil do que ensinar cavalos a não comer seu chapéu. Eu não entendo o que eu devo fazer, Dorian disse pela terceira vez naquela semana. Apenas fale com ela. Conceito radical, eu sei. Ren estava limpando arreios enquanto Sarah e Dorian sentavam-se no estábulo tentando a ligação pai-filha. Estava a ir tão bem quanto o esperado, o que quer dizer desajeitadamente. Mas sobre o que eu falo, literalmente qualquer coisa. Pergunte a ela sobre o dia dela. Pergunte o que os animais disseram a ela. Pergunte a cor favorita dela. O conteúdo importa menos do que o fato de você estar tentando. O alazão cinza diz que o papai está nervoso, Sarah anunciou. Seu batimento cardíaco é rápido e ele cheira ansioso. Dorian olhou para o cavalo em questão com algo como traição. O cavalo pode dizer isso. Todos os animais podem. Eles são muito observadores. Sarah acariciou o nariz do alazão. Ele diz que você deveria respirar mais fundo. Você o está deixando nervoso. Estou deixando o cavalo nervoso. Excelente. Essa é definitivamente a vitória parental que eu esperava. Pare de pensar tão intensamente. Ren chamou do outro lado do estábulo. Você está a tentar ter uma conversa perfeita. Apenas tenha uma honesta. Dorian deu um suspiro visível. Sarah, o que você fez hoje antes de eu chegar aqui? Ren e eu limpamos todas as baias. Então verificamos as galinhas em busca de ovos. Uma das galinhas está chocando e continua a tentar chocar pedras. O galo diz que ela está a ser dramática, mas ele está preocupado com ela. Isso é preocupante. Devemos fazer algo sobre a galinha. Ren diz que alguns animais só precisam de trabalhar os seus sentimentos como as pessoas. Sarah olhou para o pai dela seriamente. Você está trabalhando os seus sentimentos, papai? Dorian fez um som estrangulado. Sim. Talvez eu esteja a tentar descobrir como ser um pai melhor. Você poderia começar visitando mais. Você só vem aos estábulos quando o Beta Marcos te obriga. Isso não é, Dorian parou. Isso é justo. Tenho evitado este lugar porque me lembra sua mãe. Ela amava os estábulos. Eu sei. É por isso que estou aqui o tempo todo. Parece que ela está mais perto quando estou com os animais. Ren ocupou-se com uma rédea particularmente teimosa e definitivamente não estava a espiar este momento emocional. Definitivamente não. Eu sinto falta dela também, Dorian disse calmamente. Todos os dias e eu sei que estive ausente desde que ela morreu. Eu me enterrei nos negócios da matilha porque era mais fácil do que sentir a perda. Os cavalos dizem que o luto torna os humanos estúpidos. Eles têm boas intenções, mas não sabem como consertar. Então eles apenas evitam. Os cavalos são desconfortavelmente perspicazes. Eles são muito inteligentes, mais espertos que a maioria das pessoas. Sarah moveu-se para mais perto do pai dela. Eu não preciso que você conserte nada, papai. Eu só preciso que você esteja aqui comigo, mesmo que doa. Dorian puxou a filha para um abraço, os olhos suspeitosamente brilhantes. Posso fazer isso. Lamento não ter estado. Ren absolutamente não estava chorando por isso. Ela apenas tinha pó nos olhos do estábulo, completamente livre de pó. Muito credível. Você está chorando, a égua baia observou. Humanos são tão emocionais. Cale a boca ou não vou te dar cenouras extras. Você vai me dar cenouras extras de qualquer jeito. Sou sua favorita. Você é literalmente o cavalo mais malvado aqui e ainda assim cenouras extras. A égua baia tinha razão. Nas próximas semanas, Dorian começou a visitar os estábulos diariamente. Às vezes ele ajudava com as tarefas. Às vezes ele apenas sentava e ouvia enquanto Sarah lhe contava o que os animais estavam a dizer. Às vezes eles apenas existiam no mesmo espaço, o que Sarah parecia apreciar tanto quanto a conversa. Era progresso lento, desajeitado, mas progresso mesmo assim. Seu pai está a tentar. Ren observou uma tarde, enquanto ela e Sarah limpavam baias juntas.
Eu sei que é estranho. Bom estranho, mas estranho. Sarah despejou um carrinho de mão de feno sujo. As galinhas dizem que ele é genuíno, que ele cheira como se falasse a sério. As galinhas são surpreendentemente sábias para criaturas que gritam para as suas próprias sombras. Elas contêm multidões. Você acabou de fazer uma referência literária? Eu leio. O gato do celeiro gosta de dormir em meus livros enquanto estou estudando. Ela diz que as palavras têm gosto de aventuras. O gato do celeiro é ou um filósofo ou completamente insano. Provavelmente ambos. O ensino não estava a correr tão suavemente. A tutora particular que Dorian tinha contratado, uma mulher severa chamada Senhorita Cordélia, não estava impressionada com os métodos de aprendizagem de Sarah. Ela precisa de estrutura. A senhorita Cordélia insistiu durante uma reunião particularmente tensa no escritório de Dorian. Wren tinha sido convidada porque aparentemente ela era a advogada não oficial de Sarah. Agora, ela não pode simplesmente sair para falar com animais no meio das aulas. Ela pode, se for assim que ela aprende melhor, Wren rebateu. Você considerou que os métodos de ensino tradicionais não funcionam para todos? Tenho sido educadora por 20 anos. E nesses 20 anos, quantos alunos podiam se comunicar com animais? Estou a adivinhar zero. Então talvez esta situação requeira uma abordagem diferente. O rosto da senhorita Cordélia ficou vermelho. Você está a sugerir que eu não sei fazer o meu trabalho? Estou a sugerir que o seu trabalho precisa de se adaptar ao seu aluno, não o contrário. Alpha Dorian, devo protestar a interferência desta ômega. Wren tem um ponto. Dorian interrompeu. Sarah não está a aprender com métodos tradicionais. Precisamos tentar algo mais, como incorporar as habilidades dela. Se ela pode falar com animais, por que não usar isso? Faça-a estudar comportamento animal, ecologia, biologia. Faça do dom dela parte da educação dela, em vez de lutar contra isso. A senhorita Cordélia parecia escandalizada. Isso é altamente heterodoxo. Assim é ter uma filha que pode falar com animais. Já estamos em território heterodoxo. Poderíamos muito bem nos inclinar para isso. Isso é absurdo. Não posso trabalhar sob estas condições. Senhorita Cordélia levantou-se. Demito-me com efeito imediato. Depois que ela saiu, Wren virou-se para Dorian. Bem, isso correu melhor do que o esperado. Foi? Nós não temos mais uma tutora. Nós não temos mais uma tutora ruim. Há uma diferença. Wren recostou-se na cadeira. Deixe-me ensiná-la informalmente. Não sou qualificada para a educação formal, mas posso ensiná-la habilidades práticas. Zootecnia, ecologia, leitura, matemática através da gestão de estábulos. Ela vai aprender mais porque ela realmente estará interessada. Você quer ser a tutora dela? Eu quero que ela tenha uma educação que não a deixe infeliz. Se isso significa que sou a tutora dela, claro. Provavelmente sou terrível nisso, mas não posso ser pior que a senhorita Cordélia. Dorian a estudou por um longo momento. Você continua me surpreendendo. É meu movimento característico. Mantém as pessoas em alerta. O que você quer em troca? Nada. Eu gosto de Sarah. Eu quero que ela prospere. Isso é suficiente. Vou te dar um aumento de qualquer forma. Não vou discutir com isso. Tenho um gosto caro e, na verdade, não tenho. Sou muito barata, mas vou pegar o dinheiro de qualquer forma. Ensinar Sarah acabou por ser a coisa mais divertida que Wren teve em anos, porque Sarah era brilhante quando estava interessada, e tudo sobre animais a interessava. Por que os cavalos dormem em pé? Sarah perguntou durante uma aula de biologia que deveria ser sobre outra coisa completamente. Porque eles são animais de presa. Dormir em pé significa que eles podem correr imediatamente se houver perigo. Deitar leva tempo para se levantar, e isso poderia ser fatal. Isso é inteligente, mas triste. Eles nunca relaxam completamente. Eles o fazem em espaços seguros, observando a manada à noite. Quando eles confiam no seu ambiente, alguns deitarão enquanto outros vigiam. Eles se revezam, como guardas de matilha.
exatamente como guardas de matilha. A maioria dos animais sociais tem alguma versão deste sistema. Segurança coletiva através da cooperação. As galinhas não fazem isso, elas são agentes do caos. Galinhas são uma categoria de animal inteiramente diferente. Tenho quase certeza de que são movidas por despeito e violência aleatória. O galo ouviu isso, ele está insultado. Ele vai sobreviver. Ele sabe que estou certa. Eles estudaram comportamento animal, ecologia, dinâmicas de matilha através da lente das estruturas sociais animais. Sarah absorvia tudo como uma esponja, constantemente fazendo perguntas e criando conexões que Wren não esperava. Se lobos são animais de matilha e somos mais fortes juntos, por que tratamos omegas como se fossem menos importantes? Sarah perguntou um dia, descarrilando completamente uma aula sobre hierarquia. Por que as pessoas confundem hierarquia com valor? Eles pensam que a estrutura da matilha significa que alguns lobos são inerentemente mais valiosos do que outros. Mas isso é estúpido. Os cavalos dizem que cada membro da manada importa, mesmo o de menor classificação. Porque se eles se forem, todo o grupo sofre. Cavalos são mais espertos que pessoas. Nós estabelecemos isso. Então, omegas não deveriam ser tratados como menos. Omegas deveriam ser tratados como diferentes. Papel diferente, forças diferentes, não melhor ou pior. Apenas diferente. Wren mediu o grão. Mas as pessoas gostam de hierarquia simples e respeitar a nuance é difícil. Você é ômega. As pessoas te tratam mal. Às vezes, principalmente, eles apenas me subestimam, o que funciona a meu favor porque então eu consigo surpreendê-los sendo competente. Eu vou ser alfa um dia. Quando eu for, vou fazer com que os omegas não sejam subestimados. Você será uma boa alfa, provavelmente porque você fala com animais e eles a mantêm honesta. A baia diz que você deveria acasalá-la. Ela diz que quer um potro e você tem bom julgamento sobre garanhões. A égua baia pode esperar até a primavera como todo mundo. Não estou a apressar a época de reprodução porque ela está impaciente. Ela diz, você é má. Ela pode se juntar ao clube. Há uma lista de espera. 3 meses após o início do mandato de Wren, o desastre atingiu na forma de Lord Garrett, um nobre visitante de uma matilha vizinha. Ele era pomposo, com direito, e tinha opiniões sobre tudo, especialmente sobre como Moonhaven era administrado. Permitir que uma criança passe todo o seu tempo com animais é inadequado. Ele anunciou durante um jantar formal que Wren tinha sido forçada a comparecer como acompanhante de Sarah. A princesa deveria estar aprendendo diplomacia, política, comportamento adequado. Ela tem 8, Wren disse antes que pudesse se conter. Ela deveria estar aprendendo a ser criança. E você é Wren, tratadora e tutora de Sarah, defensora profissional de crianças e espinho em tempo parcial no lado das pessoas. Uma tutora que é ômega, que progressista. O tom de Lord Garrett deixou claro que ele não achava que isso era realmente progressista. E o que exatamente você está ensinando ao futuro alfa? Como cavar estrume? Entre outras coisas. Também ecologia, comportamento animal, biologia, matemática, leitura e pensamento crítico. Você sabe, habilidades inúteis. Lord Garrett, Dorian interrompeu, a voz tensa. Wren é uma excelente professora. Sarah aprendeu mais em 3 meses com ela do que em 3 anos com tutores tradicionais. Porque você está a deixar a criança correr solta em vez de impor uma estrutura adequada. Ela precisa de expectativas de disciplina. Ela é muito mole. Sarah, que tinha estado quieta todo esse tempo, levantou-se. Os cavalos dizem que você cheira a queijo velho e promessas quebradas. Os cães dizem que você os chuta quando pensa que ninguém está a olhar. E o gato diz que você é o tipo de pessoa que finge ser importante porque tem medo que todo mundo perceba que você não é. A mesa ficou em silêncio. O rosto de Lord Garrett ficou roxo. Isso é exatamente o que quero dizer. A criança é rude, indisciplinada. A criança é honesta, Wren interrompeu.
E aparentemente, os animais são excelentes juízes de caráter. Você chuta cães, Lord Garrett? Eu... Isso é absurdo. Não serei questionado por uma ômega. Essa não é uma resposta. Você chuta cães? Como eu trato animais é problema meu. Como você trata qualquer um indica seu caráter. E se os cães dizem que você é cruel quando ninguém está olhando, eu acredito neles. Ren levantou-se. Sarah, estamos indo. Você não precisa sentar aqui e ser repreendida por alguém que chuta cães. Concordo. A galinha diz que a aura dele é pegajosa de qualquer maneira. Eles partiram juntos. Dorian seguindo logo depois com uma expressão que sugeria que Lord Garrett estava prestes a ter uma conversa muito desconfortável. Nos estábulos, Sarah virou-se para Ren com olhos brilhantes. Isso foi incrível. Você me defendeu. Claro que sim. Ele estava sendo um idiota. Além disso, ele chuta cães. Isso é imperdoável. Os cães apreciam você defendê-los. Eles dizem que você pode ter beijos ilimitados. Eu aceito este pagamento. Cães são excelentes. Ren, obrigado por sempre acreditar em mim, mesmo quando digo coisas estranhas. Suas coisas não são estranhas. Elas são apenas diferentes, e diferente é geralmente mais interessante do que normal. De qualquer forma, mais tarde naquela noite, Dorian encontrou Ren na sala de ração. Lord Garrett saiu com raiva. Bom, ele era terrível e ele chutou cães. Os cães realmente disseram isso a Sarah. Sarah não mente sobre o que os animais lhe dizem. Se ela diz que o cão disse, eles disseram. Dorian encostou-se à ombreira da porta. Você humilhou um nobre senhor na frente de todo o jantar. Ele se humilhou sendo uma pessoa terrível. Eu apenas apontei. Você deveria estar ensinando diplomacia à minha filha. Estou a ensiná-la a defender o que é certo. A diplomacia pode esperar até que ela tenha idade suficiente para se importar com política. Ela vai ser alfa. Ela precisa aprender política agora. Ela tem 8. Ela precisa aprender a ser gentil e honesta e verdadeira consigo mesma. A política pode vir depois. Ren cruzou os braços. Além disso, ela está a aprender muito sobre dinâmicas de poder, observando hierarquias animais. Isso é política em sua forma mais pura. Você é impossível. Essa é a minha marca. Estou comprometida. Dorian quase sorriu. Ela te adora, você sabe, fala de você constantemente. Sou muito adorável. É compreensível. Estou a ser sério. Você lhe deu algo que eu não pude. Alguém que a entende, alguém que acredita nela. A voz dele era áspera. Eu a falhei por 3 anos. E você consertou em 3 meses. Eu não consertei nada. Eu apenas ouvi. Isso não é especial. É decência humana básica. É especial para ela. E para mim. Dorian se aproximou. Obrigado, Ren, por ver minha filha quando eu estava cego demais para... Você a está vendo agora. E isso é o que importa. Porque você me mostrou como. Eles ficaram em silêncio por um momento. Algo a mudar no ar entre eles. Os cavalos dizem que vocês estão atraídos um pelo outro. Sarah anunciou, aparecendo do nada com o timing de uma pequena agente do caos. Eles dizem que seus sentidos mudam quando vocês estão perto um do outro. Ambos os adultos congelaram. Vou assassinar aquela égua baia, Ren murmurou. Os cavalos são muito observadores, Sarah continuou, completamente alheia ao constrangimento. Eles também dizem que você deveria parar de ser estúpido sobre isso e apenas... Ok, Ren a interrompeu. Basta de sabedoria equina por hoje. Você não tem galinhas para alimentar? Eu as alimentei há 1 hora. Agora estou observando o comportamento de acasalamento humano. Os gatos dizem que é hilário. Eu vou morrer bem aqui de vergonha. Dorian estava a tentar muito não rir. Os gatos acham-nos hilários. Aparentemente, eles são entretidos pela estupidez humana. É o passatempo favorito deles. Eu deveria ir, Dorian disse, os olhos dançando com humor. Antes que os animais forneçam mais comentários sobre a minha vida pessoal. Depois que ele saiu,
Ren virou-se para Sarah. Estamos a ter uma conversa sobre limites. Os animais não têm limites. Eles dizem o que quer que pensem. Bem, humanos precisam de limites, especialmente sobre isso. Sobre você gostar do papai. Eu não. Isso não é pare de ouvir os cavalos. Não consigo parar de ouvi-los. Eles estão sempre a falar, especialmente sobre você e o papai, a fazerem olhares apaixonados um para o outro. Vou ter uma conversa séria com aquela égua baia. Ela não se importa. Ela acha você engraçada quando está nervosa. Todo mundo neste estábulo está contra mim. Nem todo mundo. O galo é neutro. O galo é um agente do caos que ataca os tornozelos das pessoas. Verdade. Mas ele é neutro sobre seus sentimentos pelo papai. Eu não tenho sentimentos. Oh, meu Deus. Estou a discutir com uma criança de 8 anos sobre a minha vida amorosa não existente. Este é um novo nível baixo. Sarah riu e abraçou Ren pela cintura. Eu gosto de você mesmo quando você está sendo estúpida sobre o papai. Eu não estou a ser estúpida. Estou a ser profissional. Os cavalos dizem que profissional é apenas outra palavra para assustado. Os cavalos precisam cuidar da própria vida. Eles dizem que isso não vai acontecer. Sim, eu imaginei. A filha do Alfa só falava com animais até conhecer a Ômega que podia ouvi-los. Parte 3. A crise veio na forma de crianças desaparecidas. 3 filhotes da matilha, de 5, 6 e 7 anos, desapareceram durante uma sessão de brincadeira à tarde na floresta. Equipes de busca tinham estado fora por 6 horas sem sorte. Eles não podem ter ido longe. Beta Marcos estava dizendo quando Ren e Sarah chegaram à reunião de emergência. Crianças dessa idade não têm a resistência para os corvos, sabem onde eles estão. Sarah interrompeu. Toda a cabeça na sala virou para encarar. Os corvos? Dorian repetiu. Eles veem tudo do céu. Eles têm estado a observar as equipas de busca a andar em círculos. Sarah olhou para Ren. Podemos perguntar-lhes exatamente onde as crianças estão. Corvos não. Um dos membros do conselho começou. Corvos absolutamente sim. Ren interrompeu. Eles são incrivelmente inteligentes e eles lembram rostos. Se Sarah pode se comunicar com eles, eles são nosso melhor recurso. Isso é absurdo. O mesmo membro do conselho protestou. Não podemos basear operações de resgate na imaginação de uma criança. As habilidades da minha filha são reais, Dorian disse firmemente. Se os corvos sabem onde os filhotes estão, nós os estamos a ouvir. Sarah, o que você precisa? Preciso ir para fora onde os corvos possam me ver. E preciso que Ren verifique o que estou a ouvir. Sarah já estava a mover-se em direção à porta. Eles se reuniram no pátio. Dorian, Beta Marcos, vários guardas e uma crescente multidão de membros da matilha preocupados. Sarah ficou no centro e fez uma série de sons de corvo que eram estranhamente precisos. 3 grandes corvos pousaram na cerca próxima, inclinando as cabeças com olhos pretos inteligentes. O que eles estão a dizer? Dorian perguntou calmamente. Sarah ouviu, seu rosto intenso com concentração. Os filhotes foram para o norte, passando o velho carvalho com a cicatriz de raio. Eles estavam a perseguir um coelho e se perderam. Eles estão num desfiladeiro perto do riacho. Um deles está ferido, tornozelo torcido. Então eles não conseguem sair. Norte, passando o carvalho do raio, Ren confirmou. Isso é o que eu estou a ouvir também. Quão longe? Beta Marcos exigiu. Sarah pegou de novo, ouviu. Os corvos dizem que é talvez 2 milhas daqui. Eles podem nos guiar se nós seguirmos. Estamos a mobilizar agora, Dorian ordenou. Sarah, você vem conosco. Ren, vocês dois. Precisamos de vocês duas para traduzir se os corvos fornecerem mais informações. Eles partiram imediatamente, seguindo os 3 corvos que voavam à frente em curtas rajadas, constantemente circulando para garantir que o grupo estava a seguir. Sarah manteve uma conversa contínua com eles, traduzindo as suas observações.
Eles dizem que estamos perto. Os filhotes estão assustados, mas não gravemente feridos. O coelho que estavam a perseguir era, na verdade, uma raposa juvenil. Os filhotes pensaram que era presa, mas estava apenas a brincar. Brincando com crianças? Isso é incomum. Beta Marcos disse que a raposa é jovem. Ainda não entendeu os limites da matilha. Os corvos dizem que se sentem mal por acidentalmente ter levado os filhotes para o perigo. Eles encontraram o desfiladeiro exatamente onde Sara disse que estaria. E no fundo, 3 filhotes enlameados e aterrorizados se amontoavam. Estamos aqui, Dorian chamou. Todos fiquem calmos. Vamos tirar vocês. O resgate levou 20 minutos, baixando cordas, puxando crianças assustadas, verificando ferimentos. O filhote com o tornozelo torcido foi entregue ao curandeiro da matilha para tratamento. Todos os 3 estavam com frio e assustados, mas vivos. Seus pais soluçaram de alívio, puxando seus filhos para perto. E durante tudo isso, Sara ficou com os corvos empoleirados perto, parecendo orgulhosa e ligeiramente presunçosa. Você os salvou, Dorian disse, ajoelhando-se na frente de sua filha. Seu dom salvou 3 vidas hoje. Os corvos os salvaram. Eu apenas traduzi. Você fez mais do que traduzir. Você foi corajosa e calma, e você usou suas habilidades para ajudar sua matilha. Estou tão orgulhoso de você. Sara jogou os braços em volta do pescoço do pai dela. Estou feliz por ter podido ajudar. Os animais estão sempre nos ajudando. Eu só tive que ouvir. Enquanto o grupo voltava para a casa da matilha, o membro do conselho que tinha chamado as habilidades de Sara de imaginação se aproximou de Wren. Eu te devo um pedido de desculpas. E a princesa, eu estava errado em descartar o dom dela. Sim, você estava, mas você está se desculpando agora, então isso é algo. Wren manteve a voz em tom normal. Sara tem algo valioso a oferecer a esta matilha. Ela sempre teve. As pessoas só precisavam começar a ouvir. Quantos outros podem fazer isso? Comunicar com animais nesta matilha. Apenas Sara e eu, até onde eu sei. No mundo mais amplo, nenhuma ideia. Somos provavelmente raras, o que torna Sara ainda mais valiosa. Ela será uma alfa extraordinária. Ela já é extraordinária. A parte alfa é apenas um título de cargo. Naquela noite, houve uma celebração improvisada no salão da matilha. Os filhotes resgatados estavam bem, cansados e um pouco machucados, mas bem. Suas famílias não conseguiam parar de agradecer a Sara, que lidou com a atenção com graça surpreendente. Eu não fiz isso sozinha, ela continuava a dizer. Os corvos ajudaram. E Wren e papai, foi todo mundo. Você está a lidar bem com a fama? Wren observou, entregando a Sara um prato de comida. Eu não gosto muito. Demasiadas pessoas. Sara pegou o prato com gratidão. Mas estou feliz que os filhotes estejam seguros. Essa parte é boa. Você fez bem hoje, garota. Realmente bom. Você também. Os corvos dizem que você cheira a matilha de agora. Como se você pertencesse. Os corvos são surpreendentemente sentimentais. Eles gostam de você. Eles dizem que você é mais inteligente que a maioria dos humanos. Grande elogio de corvos. Eles são notoriamente exigentes. Dorian nos encontrou em seu canto tranquilo, parecendo cansado, mas feliz. Aí estão vocês. Estava à procura de vocês duas. Estamos a esconder-nos das multidões. Sara explicou. Demasiadas pessoas a dizer obrigado. É exaustivo. Posso imaginar, mas queria adicionar os meus agradecimentos. Você salvou aquelas crianças, Sara, e você. Ele olhou para Wren. Você acreditou nela quando outros não. Você tornou isso possível. Eu apenas não a descreditei ativamente. Barreira bastante baixa. Talvez, mas você o ultrapassou quando outros não conseguiram. Isso importa. Dorian hesitou. Posso roubar Wren por um momento? Preciso discutir algo. É sobre seus sentimentos um pelo outro? Sara perguntou inocentemente. Porque os cavalos é sobre negócios da matilha.
Dorian interrompeu, as orelhas ligeiramente vermelhas. Claro que é. As galinhas dizem que você está mentindo, mas ok. Depois de deixar Sarah com Beta Marcos, Dorian levou Ren para um corredor mais silencioso. Preciso te dizer algo, ele disse. Isso é sobre os cavalos, porque eles não têm limites e eu sinto muito. Não é sobre os cavalos. Bem, é um pouco sobre os cavalos. Dorian esfregou a nuca. Eles não estão errados sobre meus sentimentos. Eu só não achei que fosse apropriado agir sobre eles dadas as nossas posições. O coração de Ren fez algo complicado em seu peito. Nossas posições. Sou alfa, sua ômega e tutora de Sarah. Há um desequilíbrio de poder aí que torna qualquer relacionamento complicado. Isso é muito respeitoso e também incrivelmente irritante. Irritante. Eu aprecio sua preocupação com as dinâmicas de poder, mas também sou uma adulta crescida que pode tomar suas próprias decisões. E eu tenho estado atraída por você por meses, mas eu estava a tentar ser profissional. Dorian olhou para ela. Você meses. Desde a segunda semana, os animais têm sido insuportáveis sobre isso. A Baia me disse no mês passado que eu estava a ser uma idiota. Eu pensei que ela estava apenas a ser má. Ela estava a ser má, mas também correta. Essa é a especialidade dela. Eles ficaram no corredor a olhar um para o outro como adolescentes em vez de adultos. Então Dorian disse finalmente, você gostaria de ir? Isso é se você estiver interessada. Você é realmente tão ruim em convidar alguém para sair? Você é um alfa. Não deveria ser confiante? Eu lhe dera uma matilha de 300 lobos com completa certeza. Mas convidar a ômega sarcástica, que já me rejeitou uma vez, me dá ansiedade. Quando eu te rejeitei? Você não fez. Mas na minha cabeça você me rejeitou várias vezes porque eu ficava planejando perguntar e depois amarelando. Você tem estado a planear convidar-me para sair há 6 semanas. 6 semanas de planeamento. E isto é o melhor que tens. Você gostaria? Vamos, você pode fazer melhor. Dorian riu. Certo. Ren, você jantaria comigo amanhã à noite? Apenas nós dois. Não como alfa e empregada. Como duas pessoas que aparentemente se atraem mutuamente há meses e têm sido demasiado profissionais para fazer algo a respeito. Muito melhor. Sim, eu jantarei com você. Mesmo? Mesmo. Embora aviso justo, os animais vão ser insuportáveis sobre isso. Estou a fazer as pazes com isso. Na manhã seguinte, Sarah cumprimentou Ren com um sorriso conhecedor. Os cavalos dizem que você e o papai conversaram ontem à noite. Os cavalos são fofoqueiros. Eles estão excitados. Eles dizem que você cheira feliz. Cavalos não podem cheirar felicidade. Eles podem, e você cheira. É doce e enjoativo, segundo a Baia. Claro, ela disse isso. O jantar de Ren com Dorian foi surpreendentemente normal. Nenhuma política de matilha, nenhuma postura formal de alfa. Apenas duas pessoas falando sobre suas vidas, seus interesses, sua completamente inconveniente atração mútua. Eu deveria te dizer, Ren disse durante a sobremesa. Eu provavelmente vou continuar a ser sarcástica e inadequada. Tô contando com isso. Você me mantém honesta. E eu vou continuar priorizando Sarah. Ela é minha primeira preocupação. Bom, ela deveria. Ela é minha primeira preocupação também. Dorian estendeu a mão pela mesa para a mão de Ren. Não estou a pedir para você mudar quem você é. Eu gosto de quem você é. Provavelmente porque você é a única pessoa nesta matilha que me trata como uma pessoa normal em vez de um alfa. Para ser justa, você é apenas medianamente irritante para um alfa. Grande elogio. Sou muito parcimoniosa com meus elogios. Eu notei que o relacionamento deles se desenvolveu lentamente, cuidadosamente, com a aprovação de Sarah e o comentário contínuo dos animais. A matilha se ajustou a ver seu alfa com uma ômega que regularmente o confrontava sobre suas bobagens. A maioria achou refrescante. Alguns acharam escandaloso. Ren não se importava muito de qualquer maneira. Você está a estabelecer um mau precedente.
Lady Thorne queixou-se durante uma reunião do conselho. Ômega está a se elevar acima de sua posição. Wren está exatamente onde ela deveria estar. Dorian interrompeu, ensinando minha filha, aconselhando-me quando estou sendo teimoso e tornando esta matilha melhor, nos forçando a examinar nossos preconceitos. Se isso está acima da sua posição, talvez as nossas posições precisem de ajuste. Lady Thorne não tinha nada a dizer sobre isso. 2 anos depois que Wren chegou, Sarah tinha 10 anos e estava a prosperar. Ela falava com humanos agora, não o tempo todo, mas quando queria. Ela tinha amigos da sua idade que achavam a sua capacidade de falar com animais a coisa mais legal de sempre. Ela era confiante, feliz e completamente ela mesma. Eu quero criar um programa, ela anunciou uma manhã durante o café da manhã para outros lobos que podem falar com animais ou que têm dons que as pessoas não entendem, para que eles não se sintam sozinhos como eu me senti. Essa é uma ideia maravilhosa, Dorian disse. Como funcionaria? Eu não sei ainda, mas Wren e eu vamos descobrir. Certo, Wren? Certo. Embora eu sinta que vou acabar fazendo a maior parte do trabalho organizacional. Você é boa a organizar. As galinhas dizem que seu cérebro é muito arrumado. As galinhas nunca viram dentro do meu cérebro. É principalmente caos e sarcasmo. Eles podem sentir isso. Eles são muito intuitivos. São galinhas. Galinhas intuitivas. O programa foi lançado 6 meses depois. Era pequeno no início, apenas alguns lobos de matilhas próximas que tinham habilidades incomuns ou se sentiam isolados porque eram diferentes. Mas cresceu. Sarah o administrou com competência surpreendente, criando um espaço seguro para pessoas a quem disseram que suas diferenças as tornavam erradas. Você criou isso, Dorian disse, observando Sarah liderar uma sessão com um lobo tímido que podia sentir emoções através do toque. Não, você criou isso acreditando nela, deixando-a ser ela mesma. Wren encostou-se nele. Ela é incrível. Ela pega isso de você. Ela pega isso de nós dois e provavelmente também dos cavalos. Eles são muito sábios. Os cavalos são julgadores e maus. Sim, e sábias estas coisas podem coexistir. 5 anos depois que Wren chegou, Dorian propôs, não formalmente, não com alarde. Apenas os dois nos estábulos ao amanhecer, rodeados por animais que vinham prevendo isso há anos. Os cavalos dizem que você finalmente está a fazer a coisa, Sarah anunciou, aparecendo do sótão do feno como uma pequena criatura criptozoológica. Você estava a espiar-nos, Wren exigiu. A coruja do celeiro me disse que o papai ia propor hoje. Eu queria assistir. A coruja do celeiro é uma fofoqueira. Ela prefere amiga preocupada. Dorian riu e puxou Wren para mais perto. Devo esperar até que não tenhamos uma audiência de animais e uma criança de 10 anos muito animada. Não, eles apenas me contam sobre isso depois de qualquer forma. Poderíamos muito bem acabar com isso, Wren sorriu. Sim, a propósito, caso a resposta não fosse óbvia. Você não me deixou realmente perguntar. Você estava lá a demorar demais. Eu estava lá ajudando. Essa vai ser a minha vida inteira, não vai? Você terminando minhas frases e sendo agressivamente prestativa? Absolutamente. Você está presa comigo agora. Sem revogação. Bom, não quero revogação. Eles se casaram 3 meses depois nos estábulos porque Sarah insistiu que os animais deveriam estar presentes. E honestamente, Wren concordou. Os cavalos usavam guirlandas de flores. As galinhas foram supervisionadas de perto para que não atacassem ninguém. O gato do celeiro observou das vigas com aprovação desdenhosa. Foi perfeito. 10 anos depois que Wren chegou, Sarah tinha 18 anos e estava a preparar-se para assumir como alfa. Ela era confiante, compassiva e ainda passava a maior parte do seu tempo livre a falar com animais. Estou nervosa, ela admitiu na noite anterior à sua cerimônia de alfa. E se eu não for boa o suficiente? Você vai ser extraordinária, Wren disse. Você passou 18 anos aprendendo a ouvir animais. Há pessoas que são diferentes. Há vozes que outros ignoram.
Isso é exatamente o que faz um bom alfa. Os cavalos dizem, estou pronta. Os cavalos estão certos pela primeira vez. Eles estão sempre corretos. Você apenas nem sempre escuta. Ponto justo. A cerimônia foi linda. Sara se postou diante de sua matilha e falou, não apenas com sua voz, mas com suas mãos, incorporando linguagem de sinais, porque um de seus membros da matilha era surdo. Ela tinha aprendido isso especificamente para ele. Não sou uma alfa tradicional, ela disse. Eu falo com animais. Eu vejo o mundo de forma diferente e vou liderar de forma diferente também, com compaixão, com compreensão e com a certeza de que cada voz nesta matilha importa, mesmo as que não são humanas. A matilha uivou sua aprovação. Mais tarde, na celebração, Ren encontrou Sara na varanda com um corvo pousado em seu ombro. Você fez bem hoje. Eu estava aterrorizada. Você não mostrou. Você foi confiante e forte e exatamente o que essa matilha precisa porque você me ensinou a ser. Você e papai. Sara sorriu. Os animais dizem obrigado, a propósito, por me ajudar a ouvi-los, por fazer as vozes deles importarem. Os animais me ajudaram também. Me deu um propósito quando eu estava perdida. Ren colocou o braço em volta dos ombros de Sara. Nós nos salvamos. Todos nós. O corvo diz que isso é muito sentimental e ela está desconfortável. O corvo pode lidar com isso. Sentimento é permitido às vezes. Eles ficaram juntos observando as estrelas, rodeados pelas conversas tranquilas de animais, se acomodando para a noite. Uma matilha de lobos e sua alfa que ouvia não apenas seu povo, mas a cada voz que tinha algo a dizer. Tinha começado com uma ômega desesperada a procurar trabalho e uma menina solitária que só falava com animais. Tinha se tornado algo extraordinário. Anos depois, historiadores escreveriam sobre o reinado sem precedentes da Alfa Sara. Como ela revolucionou a política da matilha, incorporando o bem-estar animal em cada decisão. Como ela criou programas para lobos com habilidades incomuns. Como ela provou que diferente não era menos. Era apenas diferente, mas o que eles perderiam, o que nenhum livro da história poderia capturar, era a simples verdade. Às vezes as pessoas que todos ignoram são exatamente as que mudam tudo. Às vezes um dom que te torna diferente é na verdade o que te torna poderosa. E às vezes a melhor família é aquela que você escolhe, incluindo a ômega sarcástica, o alfa em luto e todos os animais que não calam a boca sobre os sentimentos de todos. Quando a filha do alfa só falava com animais, as pessoas a chamavam de quebrada. Eles a chamavam de estranha. Eles diziam que ela nunca seria capaz de liderar. Eles estavam errados sobre tudo porque ela não estava quebrada. Ela estava apenas a ouvir vozes que mais ninguém podia ouvir. E quando ela finalmente encontrou alguém que também podia ouvi-los, tudo mudou. Você já sentiu como se estivesse a falar uma língua que ninguém mais entendia? Você já encontrou aquela única pessoa que finalmente te ouviu? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Se você acredita em histórias sobre família encontrada, dons não convencionais e o poder de ser exatamente quem você é, inscreva-se e junte-se à nossa matilha. Lembre-se, as vozes que outros descartam podem ser as que mais valem a pena ouvir.